significa que eles devem cumprir um tempo de prisão menor do que foi definido pela justiça por conta justamente do benefício que lhes foi concedido no momento da assinatura do acordo de delação premiada. Então, em contrapartida, para dizer o que sabiam do caso, apontar os outros participantes, apontar os mandantes do assassinato da vereadora e do motorista, tanto o Rony Lessa quanto o Elcio de Queiroz ganham alguns benefícios. Esses benefícios são propostos por eles, pelos advogados que fazem a defesa dos dois e devem ser analisados e discutidos pelos promotores ou procuradores ou agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal responsáveis por analisar esse acordo que deve ser validado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso tudo já foi feito, essa etapa já passou, o acordo dos dois foi homologado na justiça, tanto de Rony Lessa quanto o de Elcio de Queiroz, e eles têm uma série de benefícios, como, por exemplo, o Rony Lessa teve a transferência de presídio autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi quem validou o acordo de delação premiada dele lá no STF ainda nesse ano. Entre outras coisas, o acordo previa que ele fosse transferido de Campo Grande, onde ele estava, para o presídio de Tremembé. Havia até um receio com relação à segurança dele indo para o presídio de Tremembé, mas foi um pedido dele, que estava no acordo. Era um dos requisitos para que ele delatasse os outros participantes do crime. Então, justamente por isso, houve, por exemplo, a transferência dele para São Paulo, para Tremembé, para estar mais próximo da família dele e não na avaliação dele isolado, onde ele estava no outro presídio. Então, entre outras coisas, eles cumprem um tempo menor de prisão. Então, um tempo que deve ficar entre 12 e 18 anos para cada um deles. Um tempo menor do que foi o estabelecido na decisão de ontem do Tribunal de Júri, porque isso faz parte do acordo. É uma forma de a justiça conseguir com que outras pessoas, diante da impossibilidade ou da dificuldade de se avançar em determinadas provas, a justiça permite, e aí promotores, procuradores ou subprocuradores, delegados da Polícia Federal, eles propõem alguns benefícios para o acordo de colaboração para que essas pessoas possam delatar o que sabem em troca de as investigações avançarem e o que era desconhecido se tornar público e a justiça avançar. Então, justamente por isso, alguns benefícios são concedidos. No caso dos dois, tem uma redução do tempo de prisão, que deve ficar entre 12 e 18 anos para cada um deles. E, além disso, transferência, por exemplo, de penitenciário, como foi o caso específico do Rony Lessa, que ficou mais próximo agora da família dele com a transferência para Tremembé. E aí, reforço o destaque, condenação dos executores do crime, dos assassinos confessos de Marielle e Anderson Gomes. E agora seguimos na expectativa para o julgamento dos demais envolvidos, em especial os mandantes. Depoimentos há poucos dias foram colhidos no Supremo Tribunal Federal. Agora, Theo, apenas para a gente fechar aqui essa etapa da nossa conversa, recordar aqui, para quem está ligando agora aqui no Novo Dia, mais cedo eu conversava com o Theo Cury sobre a homologação do acordo para a indenização das vítimas da tragédia de Mariana. Essa homologação pelo ministro Luiz Roberto Barroso deve acontecer na semana que vem. E eu questionei o Theo Cury se a homologação desse acordo traria algum impacto para aquele julgamento que está acontecendo lá na Inglaterra. E o Theo Cury disse, eu vou atrás da resposta. E ele conseguiu. Foi isso. A gente estava conversando e, de fato, é um julgamento que vem tramitando lá em Londres contra a BHP. Então, os municípios que foram atingidos pela tragédia de Mariana e os familiares acionaram a justiça também em Londres, porque é onde a empresa tem sede. Então, para além de uma série de processos, e há mais de 180 mil processos na justiça brasileira relacionados a essa tragédia, e o acordo acaba com esses 180 mil processos, ele tem também um impacto naquele processo que tramita em Londres. Então, respondendo a sua pergunta, há uma cláusula nesse acordo que, uma vez validado, diz o seguinte: a adesão a esse acordo pelos municípios ou a participação nas iniciativas indenizatórias individuais pressupõe a desistência, retirada
e ou extinção das ações judiciais ajuizadas no exterior com pedidos formulados em decorrência do rompimento, ou seja, a partir do momento que o acordo for validado, caso seja validado nesses termos que estão no texto que foi apresentado pela mineradora, pelos participantes, as pessoas que assinarem não poderão mais ser indenizadas, não poderão mais continuar com os processos que ajuizaram, inclusive no exterior, não só no Brasil, mas no exterior. Então, pode haver sim um impacto no julgamento que está ocorrendo em Londres. Fato é que é um tribunal que nada tem a ver com o Supremo Tribunal Federal. Há também uma independência desse tribunal. Pode sim perder o objeto a partir do momento que há uma ampliação dessa decisão que está prevista nessa cláusula do acordo, mas também tem de ver qual que vai ser o desfecho lá no tribunal, qual que vai ser a postura do tribunal diante de uma eventual validação do acordo aqui no Brasil. Mas fato é que o acordo diz que a partir do momento que ele for assinado, as pessoas devem abrir mão das ações judiciais do exterior. É um pulo do gato. É uma brecha que tem nesse acordo e que incomoda, obviamente, a Associação dos Moradores Atingidos por Barragens. Obrigada, Theo Cury, trazendo análise para a gente, informação lá de Brasília. Valeu, Theo.